E aí, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre a unificação italiana, sobre o processo de formação do país que nós chamamos hoje de Itália. Nós vamos começar falando sobre o Renascimento Comercial. O Renascimento Comercial é um processo que ocorreu em meados do século XI. Então, como nós já estudamos, durante o Império Romano se praticava muito comércio pelo mundo. Com o fim do Império Romano, começou o que nós chamamos de Idade Média, onde se instalou um novo modelo econômico, que nós chamamos de feudalismo. O feudalismo era basicamente a doação de metade da produção do camponês para o dono da terra, que era o nobre. Então, não existia um comércio muito forte durante a Idade Média. Era mais uma forma de subsistência, onde o camponês dava metade do que produzia para o dono da terra. Dentro desse período da Idade Média, nesse território que nós estamos vendo aqui na tela, a Península Itálica, surgiram várias cidades, vários reinos que queriam praticar o comércio entre si. Então, os mercadores das cidades italianas faziam pactos econômicos com os mercadores de outras cidades italianas para ter uma garantia de venda. Então, as cidades italianas compravam umas das outras. Era como se fosse um bloco econômico. O renascimento comercial é isso. As cidades italianas tinham interesse de fazer comércio entre si, aonde as cidades vendiam umas para as outras. E esses italianos no século XI já tinham interesse em unificar a Itália. Por quê? Cada cidade tinha a sua moeda, cada cidade tinha a sua língua. Então, para fazer o comércio era complicado, porque cada um falava de uma forma, era difícil de entender. Na hora de negociar, um falava que a moeda valia mais que a outra. Então, era difícil fazer o comércio no século XI. Os italianos, os burgueses italianos do século XI, desse renascimento comercial, já tinham interesse em fazer uma unificação da Itália, porque com uma só moeda, com as pessoas falando a mesma língua, seria muito mais fácil de se fazer comércio e os produtos seriam mais valorizados, porque todos utilizariam a mesma moeda, valorizaria os produtos italianos. Então, desde a Idade Média, existia interesse dos italianos de se fazer um só país. Então, desde a Idade Média, existia interesse da burguesia italiana, dos comerciantes italianos, de fazer a unificação da Itália. Mas a unificação italiana só aconteceu no final do século XIX. Então, a Itália, que hoje é um país extremamente recente. Surgiu no final do século XIX. E o processo de unificação foi guiado pelo reino de Piemonte. No final do século XIX existiam 3 principais reinos na Península Itálica. O reino de Piemonte, o reino das Duas Sicílias e o reino do Lombardo-Veneziano. O reino de Piemonte, que é esse em amarelinho aqui na nossa tela, ele era mais desenvolvido do que os outros reinos, porque ele tinha uma produção industrial. Como ele tinha uma produção, tinha mais dinheiro e era mais forte belicamente do que os outros, ou seja, tinha mais soldados. O reino de Piemonte era mais rico e mais forte militarmente do que os outros. O reino de Piemonte, por ser muito forte no comércio, tinha um interesse em unificar toda a Itália com aquela mesma ideia do renascimento comercial lá do século XI. O rei de Piemonte, que era o Vítor Manuel, ele tinha o interesse de unificar toda a Itália porque ele via que com a unificação, o comércio seria muito mais fácil e muito mais lucrativo. Então, Piemonte começou dominando o reino da Lombardia. O exército piemontês marchou sobre a Lombardia e conseguiu dominar o território da Lombardia sem resistência dos lombardos. Então, com o domínio da Lombardia, só falta mais um reino para ser dominado para transformar a Itália em um só país. Esse território que faltava para a unificação italiana era o território das Duas Sicílias. Era uma recém-república liderada por Giuseppe Garibaldi. O Giuseppe Garibaldi, para evitar uma guerra civil entre italianos, ele deixou que Piemonte dominasse com uma tranquilidade as Duas Sicílias. Então, o que nós podemos observar aqui sobre Piemonte é que Piemonte era um reino mais industrializado, era muito mais rico e por isso conseguiu dominar os outros reinos que eram mais fracos. Mas por que o reino de Lombardo foi dominado com uma facilidade muito grande? Por que não houve resistência dos lombardos? Após a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte ele iniciou um período que nós chamamos de Guerras Napoleônicas, onde Napoleão ele dominava os territórios e obrigava esses territórios a fazer comércio com a França. Um desses territórios dominados era o Lombardo-Veneziano, que pertencia à França. Outro território que era dominado pela França era a Áustria. A Áustria, juntamente com outros países do mundo, conseguiu derrotar Napoleão Bonaparte e ficou com o que era da França, que era o Lombardo-Veneziano.
Então, o Lombardo Veneziano era um reino que pertencia à Áustria. Só que no final do século XIX, a Áustria já estava envolvida no seu próprio processo de unificação, a unificação dos Estados germânicos. Então a Áustria tinha outras preocupações e não decidiu defender o território do Lombardo Veneziano. Nós já entendemos então o porquê que o Lombardo Veneziano não foi defendido, mas o porquê que Giuseppe Garibaldi, que tinha acabado de tomar o poder nas Duas Sicílias e tinha transformado as Duas Sicílias em uma república, entregou sem resistência as Duas Sicílias para o rei Vítor Manuel. Então é o seguinte, com a Revolução Francesa nós temos a execução do rei e o fim da dinastia Bourbon, que é a família que governava a França. Os sobreviventes da família Bourbon fugiram para um país que era aliado da França, a Espanha. Os Bourbons na Espanha acabam por se casar com a família governante da Espanha, que era a família Aragão. Quem assume o governo da Espanha são os Bourbons. No século XIV, a família Aragão teria invadido a região de Nápoles, então teria invadido esse reino das Duas Sicílias e passou a ser um território da Espanha. Com o casamento entre Bourbons e a família Aragão, quem passa a governar a Espanha e o reino das Duas Sicílias são os Bourbons. No século XIX, os sicilianos já não aguentavam mais a dominação espanhola, não aguentavam mais os altos tributos que a família Bourbon colocava sobre o território siciliano. Esse Giuseppe Garibaldi ele conseguiu liderar um grupo de rebeldes na invasão dessa ilha chamada Sicília e ele conseguiu instalar um governo republicano, onde ele era o líder. O objetivo de Garibaldi era livrar as Duas Sicílias da dominação espanhola, da dominação dos Bourbons, mas não era fazer uma guerra entre italianos. Então, quando o reino de Piemont tentou unificar, dominando o reino das Duas Sicílias, Garibaldi ele simplesmente entregou as Duas Sicílias para o rei Vítor Manuel II, que se tornou o primeiro rei da Itália. Agora nós vamos falar sobre a resistência que se instalou nos primeiros anos da unificação italiana. No sul da Itália, existiam então os sicilianos, que tinham uma cultura totalmente diferente dos italianos do norte, e eles não se sentiam parte de um mesmo país. Começou um movimento de resistência à unificação, eles queriam se separar do norte da Itália. Esse movimento de resistência se chamava máfia. Máfia significa união, né? A união dos sicilianos a uma cultura totalmente diferente a deles, então eles queriam uma separação do restante do território. Com o tempo, a máfia começou a se envolver em crimes. É por isso, então, que hoje nós falamos que a máfia italiana tem a ver com crimes. Nós precisamos entender que todo o processo de unificação é um processo muito difícil. As pessoas elas passam necessidade nesse processo de unificação. É por isso que no início do século XX nós temos uma forte imigração de europeus para a América, que eram europeus que buscavam uma melhor condição de vida. Aqui no Brasil nós temos uma forte imigração de italianos durante o ciclo do café. Nos Estados Unidos nós também temos uma forte imigração de italianos e é por isso que no início do século XX nós temos tanta citação sobre a máfia nos Estados Unidos. Então essa organização que a princípio não era criminosa começou a se desenvolver ainda mais dentro do crime no início do século XX nos Estados Unidos. Marcello! What is it? What are you doing? Holding a pistol? Mamma mia, Marcello! That's not how you hold a pistol! What do you mean? This is how you hold a pistol! Alberto! Come look at Marcello! Mamma mia! Marcello! What is it? What are you doing? Holding a rifle? Mamma mia, Marcello! That's not how you hold a rifle! What do you mean? This is how you hold a rifle! Alberto! Come look at Marcello! Mamma mia! Marcello! What is it? What are you doing? Holding a bazooka? Mamma
mia, Marcello, that's not how you hold a bazooka. What do you mean? This is how you hold a bazooka. Alberto, come look at Marcello. Marcello! What is it? What are you doing? Using a tank? Mamma mia, Marcello! That's not how you use a tank! What do you mean? Alberto! Come look at Marcello! Marcello! What is it? What are you doing? Using a battleship? Mamma mia, Marcello! That's not how you use a battleship! What do you mean? Alberto! Come look at Marcello! Mamma mia!